Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje, especialmente, quero cumprimentar cada uma das irmãs aqui que são mães, que vocês se sintam abraçadas, que sejam gratas a Deus por esse privilégio, não é? Que é poder dar à luz a alguém, ou aquelas que não deram à luz, mas criaram alguém. Existem mães avós, mães tias, mães irmãs, enfim. Existem mães de todos os tipos, né? Eu, por exemplo, fui muito abençoada, eu sou adotiva. Então, a minha mãe não pôde ter filhos, mas ela me adotou. E, assim, todo o tempo que ela viveu, eu pude abraçá-la e ser grato. Então, para vocês que são mães, Feliz Dia das Mães, e para vocês que são filhos dos mais variados tipos de mães, que vocês possam ser gratos, abraçar as suas mães e agradecer a Deus pelo privilégio de tê-las, tá bom? Bom, como eu disse, meu nome é Miriam Anita e nós estamos aqui para estudar um texto da irmã Michele Moreira, que foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Brasileira e que é União Feminina Missionária Batista do Brasil. E esse devocional tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual é o objetivo do manancial? É inspirar, exortar e edificar. Então, para que não fique nenhuma dúvida, vou repetir. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Bom, irmãos, eu não escrevi uma linha, quem escreveu o texto foi a irmã Michele Moreira, e é por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine, que nós possamos aprender aqui com esse texto de João 15, um texto belíssimo e que tem grandes ensinamentos para nós, como toda a Bíblia, aliás, e orar agradecendo pelas nossas mães, né? Pai, nós te agradecemos pelas nossas mães e nós que somos mães também te agradecemos por isso. Ó Senhor, que tu possas dar a tua bênção para cada uma de nós que de alguma forma temos filhos de diferentes maneiras. E também, Senhor, ensina-nos o que tu tens para nós hoje na tua palavra referente a esse dia tão especial. Obrigada, Senhor, obrigado por todas as coisas. Ensina-nos, perdoa-nos e fica conosco, é o que te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então, hoje é o Dia das Mães, mas lógico, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. E se o irmão está escutando, o irmão também possa aprender. Porque eu vou dizer aqui é referente ao Dia das Mães, mas logicamente que se aplica a você, pai. Inclusive, existem pais que cuidam sozinhos dos seus filhos, né? Eles não são mães, porque mãe é mãe e pai é pai. Mas esse ensinamento pode se aplicar também a você que é pai, tá bom? Então, vamos lá ler João 15, só 5 versículos, de 1 a 5, onde Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Diz assim, eu Jesus, né? Sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Sem Jesus a gente não pode fazer nada, né, irmãos? Bem, então o versículo escolhido é o 5, esse que a gente acabou de ler, né? Disse Jesus, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, irmãos, então a Michele Moreira, essa irmã, disse o seguinte,
que antes da filhinha dela, Amanda, nascer, ela sempre pedia para o Senhor, com muita frequência, que a tratasse a vida dela, tratasse todo o ser dela em todos os aspectos. Para quê? Para que ela pudesse ser uma referência para a filha, né? Para que ela pudesse ser uma referência de uma mulher segundo o coração de Deus. Mas assim, na verdade, o que ela pediu não aconteceu enquanto ela esperava a filha. Não aconteceu antes dela receber a filha. O que aconteceu que Deus a tratou de modo muito intensivo, de muito rígido, depois que a filhinha dela, Amanda, nasceu. Olha que coisa, né? Então, às vezes a gente pede uma coisa a Deus e Ele adequa aquilo que a gente pediu para que a gente possa aprender mais, né? E aí ela foi vendo, né, conforme a Amanda ia crescendo, que a criança, a filha dela, tinha muitas ações que ela mesma tinha. Se já aconteceu isso com você, de você olhar para o seu filho, para sua filha, e você se ver nele? Fazendo malcriação, fazendo manha, o jeito de andar, às vezes o jeito de falar. Então, o que aconteceu? Nas ações da filha dela, ela se viu refletida. Ela viu os traços da personalidade dela que ainda precisavam ser moldados. E como que isso era desafiador para ela, né? Não é desafiador, por exemplo, o meu filho. Quando ele, agora não, ele já é um homem, né? E a gente não tem mais esse problema. Mas quando eu o via pequeno, tendo assim momentos de muita teimosia, aquilo me dava uma raiva. Por quê? Porque eu me via nele, porque eu sempre fui muito teimosa. Então eu via a minha personalidade refletida no meu filho. E era também para mim muito desafiador. E aí o que a irmã Michele fez, né? Em oração, ela derramou o coração dela diante de Deus e falou: Deus, como que eu posso administrar a minha filha se tem em mim traços de impaciência, imaturidade emocional, entre tantas outras coisas, né? Como se diz por aí, né? Que moral que eu tenho para dar uma bronca em alguém se aquele alguém está fazendo coisas que eu faço, né? E aí, qual foi a resposta de Deus ao coração da irmã Michele? Você tem que ensinar a Amanda a depender de mim. Essa era a resposta. Porque na insuficiência da sua filha, ela vai entender, se depender de mim, que eu sou o seu redentor. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, hoje a gente comemora o Dia das Mães. Então, se você é uma mãe, você sabe que Deus deu uma missão muito especial para você, que é colocar no coração dos seus filhos a palavra de Deus. Ensinar os seus filhos a amar a Deus de todo o coração. Mas como é que a gente faz isso, né? Essa é uma pergunta que não quer calar. Bem, a gente faz aprendendo que grande parte desse trabalho é por meio do jeito que a gente vive, né? Olhando para nós, para o nosso exemplo, é que o nosso filho vai entender, a nossa filha vai entender como amar a Deus de todo o coração. Então, não adianta só falar, né? Porque o que a gente fala não é tão impactante na vida de uma pessoa quanto aquilo que a gente acha. Mas se a gente também estiver num processo de aprender, a gente também desculpem. Mas e se nós ainda estivermos no processo de aprender o que também nossos filhos estão aprendendo? Quer dizer, e se a gente estiver no mesmo nível dos nossos filhos, né? Nossos filhos são impacientes, mas a gente também é. Ambos estão aprendendo a mesma lição. Então a gente tem que lembrar de que nós, assim como os nossos filhos, nós também somos ramos da videira que é Jesus, né? E se a gente é ramo, a gente tem que entender que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Então, repetindo, se os nossos filhos tiverem que aprender coisas que nós também temos que aprender, a gente tem que se lembrar que somos ramos da videira que é Jesus Cristo. Então, que a gente possa ensinar aos nossos filhos a nossa maior lição. E qual é?
depender inteiramente de Cristo, porque Ele sim, é a videira verdadeira. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nossos filhos precisam ter experiências pessoais com a palavra viva. E nós temos que dar exemplo para eles. Amém? Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. E aqui a gente sabe que não é porco-espinho. Apesar de nós sabermos que somos insuficientes, que Deus é que pode suprir todas as nossas necessidades, nós podemos sim abraçar. Por isso que eu vou deixar aqui o meu abraço de ursa. E hoje um abraço especial de mamãe ursa para mamãe ursa. Então, meus irmãos, também quero lembrá-los, né? O que está no Salmo 73, 26, que é o nosso tema para 2023. Que diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confie em Jesus.